tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite a todos. Gostei, acho que é bom ter teatro sempre antes, né? Quando a gente fala boa noite, todo mundo já com energia fala boa noite novamente. Que bom. Quando o Jimmy nos convidou para que a gente pudesse, na verdade, quando a gente faz o planejamento das palestras, o Jimmy falou assim: Milton, você pode escolher o tema. E aí eu falei assim: não, Jimmy, você pode escolher, né? Fica à vontade. Ele falou: então tá bom. E aí passou uns 5 minutos, ele me mandou o tema para falar. Você pode falar sobre os falsos profetas na atualidade? Aí eu brinquei com ele, falei assim: eu poderia ter escolhido o tema, né? Porque quando a gente vai falar desse tema, que é um tema muito atual, mas muito presente, ele mexe até com a gente. Porque há uma passagem de Paulo dentro do Evangelho que fala assim: não sou eu mais que vivo em mim, mas sim o Cristo. Essa é uma fala de Paulo muito profunda, quando ele fala isso: não sou eu mais que vivo em mim, mas sim o Cristo. No livro A Gênese, de Kardec, a última obra do Pentateuco Espírita, no capítulo 18 vai falar sobre os tempos chegados, ou chegados os tempos. E lá tem um momento que fala assim: quando Cristo esteve entre nós, houve amor, e muito amor. Mas quando ele partiu, os espíritos trevosos retornaram à terra. É forte isso, porque quando a gente observou o teatro, e no teatro fala: será que é a vida após o parto? E aí você observa isso, os espíritos trevosos retornaram. E aí eu vou trazer mais uma obra, psicografado pelo Chico, pelo espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Neste livro há uma passagem que Ismael, que é o nosso, vamos dizer assim, governador do nosso país, no sentido espiritual, ele estava muito assustado como nós estávamos levando o nosso país à frente, no sentido humano e social. Ele então resolve marcar uma reunião com o Cristo. E aí então agendou essa reunião com Jesus. E aí quando Jesus o convida para entrar no seu imenso escritório, Ismael então entra chorando, em lágrimas, e se direciona a Jesus dizendo: não dá. Aquele povo ali, que ali está, não dá. Porque eles escravizam os nossos irmãos da África. Eles escravizam os nossos irmãos indígenas. Eles não têm sequer nenhum amor para com o outro.
E aí então Jesus olha para Ismael e sorri. Naquele momento Ismael não entendia o que Jesus estava querendo com aquele sorriso. Mas Jesus disse: eu tenho uma solução para isso. E aí Ismael ficou feliz também e sorriu. Porque o Cristo, que é o nosso guia, nosso modelo, havia então falado para ele que havia uma solução para nós. E Ismael então pergunta qual era a solução. E Jesus disse a ele: vá nas profundezas do umbral, nos lugares mais escuros do plano espiritual, e lá levanta a minha bandeira e fala: é dado mais uma oportunidade para seguir o Evangelho, as leis divinas. Faça isso, vá nas profundezas. E assim então Ismael partiu naquele momento ao lado de outros espíritos e foi então nas esferas mais profundas do umbral. E lá então ele levanta a bandeira do Evangelho redivivo, do Evangelho real, verdadeiro, o Evangelho de justiça, de amor e de caridade. E ao levantar, ele então fala: o Cristo, governador do nosso planeta, convida aqueles que querem seguir a tua bandeira. Então, se você está interessado em mudar, me siga. E assim então Ismael e a falange espiritual que levantava a bandeira do Evangelho retorna das profundezas com alguns espíritos para planejamento reencarnatório para a vida após parto. E não eram poucos espíritos. E essa obra é uma obra da década de 50, 30, se não me engano, 45 por aí, na verdade. E aí eu fico pensando, há um planejamento reencarnatório e alguns desses espíritos somos nós. Eu tenho certeza que eu estava ali entre os primeiros. Mas aí a gente reencarna com todo o conhecimento e com toda a nossa bagagem espiritual anterior a esse momento que Ismael levantou a bandeira para nós. E aí a gente reencarna dizendo: eu serei uma nova pessoa. Quando a gente pensa a falsos cristos e falsos profetas, nós não estamos falando mais daqueles que antigamente profetizavam e se diziam como o Cristo ou o Cristo. Os falsos cristos e os falsos profetas da atualidade somos nós. Somos aqueles que de uma forma ou outra nos posicionamos como cristãos, seguidores do Cristo, mas que infelizmente não agimos como o verdadeiro Cristo. Porque não estou aqui dizendo daquele Cristo reconstruído
do século IV para cá. Porque depois do século IV para cá, se construiu um Cristo que criou guerras, que exterminou pessoas e que separou nações. Eu estou falando do Cristo que aqui esteve e que de uma forma simples conviveu entre nós, dizendo: o maior ensinamento que podemos ter e seguir é o amor. Então, quando nós nos colocamos numa posição de cristãos, a gente se posiciona imaginando como Paulo: não sou eu mais que vivo em mim, mas sim o Cristo. E sendo assim, é necessário que a gente tenha ações, pensamentos como o do Cristo. Não somos cristãos? Mas se nós pararmos para pensar e verificar, nós estamos agindo como falsos cristos e falsos profetas. Porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição, o item 1, vai dizer que todos nós somos uma fagulha divina. Ou seja, somos um princípio divino. Temos em nós uma parte de Deus. Olha que coisa interessante. Questão número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus está em mim como está em vocês. E se Deus está em nós, isso significa que nós não fomos criados para a maldade, para o ódio. Nós somos criados para o amor, para as relações amorosas e fraternais entre os seres, terrenos e espirituais. E não basta a gente procurar o Cristo se ainda temos uma dificuldade de compreensão deste Cristo. Eu não posso dizer a vocês: sou perfeito, pois não sou. Mas a partir do momento que nós nos colocamos a seguir o Cristo, é preciso que a gente tenha uma capacidade de analisar o nosso ser e nos perguntar: será que eu estou realmente sendo um verdadeiro cristão? Ou estou sendo um falso profeta? Será que eu estou realizando aquilo que o Cristo quer que eu realize? Porque se nós formos convidados a ter uma tarde com o Cristo, para tomarmos um café, comer um pão de queijo na casa do Cristo, eu tenho certeza que Ele vai nos perguntar: e aí, Milton? Você se coloca como um cristão e você está agindo como um cristão? E aí, a morte, ela existe. E como existe? Porque na nossa carteira de identidade, na nossa certidão de nascimento, há apenas um registro de data, que é o de nascimento. O de morte não existe. Então isso significa que nós não sabemos o amanhã.
Se vamos viver 15, 20, 30, 40, 100, 120 anos, apenas estamos vivendo um dia após o outro, porque o amanhã a Deus pertence, não é isso? Nós não sabemos do amanhã, mas nós sabemos do hoje, do agora. E ao saber do hoje, do agora, nesse momento, é preciso que a gente realize uma, vamos dizer assim, uma retrospectiva da nossa existência, para que a gente verifique se nós estamos realizando aquilo que o Cristo realiza. Mas se a gente tem uma dificuldade de ainda compreender este Cristo, podemos pensar em outros para verificar se nós conseguimos agir como eles agem ou agiram. Quando Madre Teresa de Calcutá foi convidada a estar em Nova York, ela resolveu dar uma caminhada pelas ruas. E lá, um mendigo lhe estendeu a mão e lhe pediu alguns centavos de dólar. Naquele momento, ela olha para o irmão e disse: meu irmão, eu não ando com dinheiro, mas eu ando com algo que eu posso lhe oferecer. E ela então lhe dá um abraço carinhoso e repleto de muito amor. Naquele instante, aquele irmão chora e diz: eu estou aqui já faz alguns meses, mas ninguém teve a capacidade de sequer me estender a mão. Imagina me abraçar. Quantas vezes nós nos deparamos com vários irmãos na nossa pequena cidade, nos pedindo algumas migalhas que caem da nossa mesa. Mas nós não temos sequer a capacidade de ouvir os seus pedidos e sequer de abraçá-los. Porque muitos deles se encontram imundos e nós estamos com as nossas roupas cheirosas e limpas e não podem ser sequer tocadas. Sequer tocadas. Quando Cristo andava com os seus discípulos, eles se depararam com um cão em decomposição. E os discípulos passavam e diziam: ah, mas que coisa horrível, que cheiro desagradável. Passava um, passava outro. Chegou o momento do Cristo passar ao lado daquele cão que estava em decomposição. Os discípulos então pararam e olharam para o Cristo. O Cristo então olha para aquele cão e diz: mas que dentes mais lindos ele tinha. O olhar do Cristo não é de dizer que coisa horrível, que coisa desagradável. O Cristo olhou naquele cão em decomposição e disse: mas que dentes lindos ele tinha. Porque o Cristo procura a beleza.
quando o Chico estava entre nós, reencarnados, e não há muito tempo atrás, isso é 2002, ele desencarna, né? É isso, né? Se me foge a memória, quando a gente foi pentacampeão. Muito tempo atrás. E aí, então, Chico, que conviveu, e nós tivemos a oportunidade, muitos de nós, a ter esse contato com ele. Chico, um belo dia, estava ali, trabalhando ao lado de Valdo Vieira, nas mensagens que havia recebido do espírito de André Luiz. Estava Valdo Vieira de um lado, em uma mesa, datilografando as mensagens, e o Chico do outro lado, datilografando. Vocês sabem o que é datilografar, né? Me ajuda aí, senão eu vou ficar com o coração apertado aqui na frente. Aqui. E aí, então, veio um besouro e cai na máquina do Valdo Vieira. Valdo Vieira pega aquele besouro e lança ele contra a parede. O besouro, então, rapidamente pega novamente voo e cai pela segunda vez na máquina de Valdo Vieira. Valdo Vieira, não pela sua maldade, mas sim pela sua ignorância, como todos nós, simples e ignorantes, lança novamente o besouro contra a parede. O besouro toma voo e cai pela terceira vez na máquina do Valdo Vieira. Que besouro teimoso, né? Divaldo lança o mais forte pela parede. Mas o bicho era danado. Não morria fácil. Só porque dessa vez ele resolve tomar uma nova direção. E cai na máquina do Chico. Chico então pega aquele pequeno inseto, coloca em suas mãos, olha para o Valdo, que estava datilografando, não percebe a ação do Chico, vai até a janela, Chico, abre a janela e fala para aquele pequeno inseto que ali estava: vá, meu irmão, se as pancadas de Valdo Vieira não foram capazes de lhe matar, não serão as minhas. E solta o besouro, para que ele pudesse pegar voo e alcançar a noite. Quando alguns besouros caem na nossa máquina, chamado vida, muitas das vezes nós não abrimos as portas para que eles possam alcançar a liberdade de ser um Cristo e um profeta. Nós o lançamos contra a parede. Mas não apenas o lançamos contra a parede, atiramos coisas contra eles. Não apenas coisas físicas, mas atiramos palavras agressivas, violentas, como há muito se vê nas redes comunicativas hoje em dia, de homens contra mulheres. Violências absurdas nós fazemos. Levamos muitos e muitas delas à morte. Porque temos em nós um projeto reencarnatório, muitos de nós, de não amar, mas sim de odiar. E isso é real, não sou eu que digo. É só nós olharmos aquilo que está próximo de nós, ao nosso redor.
quando a gente se depara com a doutrina espírita. E a doutrina espírita não é apenas uma religião, ela é muito maior do que uma religião, porque doutrina é muito mais amplo do que religião. Jesus disse em um determinado momento que ele enviaria um novo Consolador. Não há em lugar nenhum, escrito em livro nenhum, em nenhum lugar do Evangelho, seja João, Marcos, Lucas e Mateus, ou pelo Paulo, ou pelo Estevão, ou por qualquer outro, que Jesus disse que enviaria uma nova religião. Não há lugar nenhum. Mas ele disse que enviaria um novo Consolador. E que esse Consolador iria dizer algo muito profundo. Iria falar aquilo que ele já tinha falado e vem falando, mas iria mostrar para a humanidade um novo mundo. E aí veio esta doutrina, a doutrina espírita. E essa doutrina tem como um dos seus objetivos, eu vou utilizar uma palavra forte e pesada, mas tem como objetivo exterminar a maldade, o ódio. Tentar trabalhar em nós, como eu disse, a justiça, o amor e a caridade, que é uma lei divina universal. E então, esta doutrina é conhecida por todos nós como uma doutrina consoladora. E ela então vem exterminar o ódio, o rancor, a maldade, a vaidade, mas também exterminar aqueles falsos cristos e os falsos profetas. Porque ela vem trazer para nós a verdade. Ela vem abrir para nós o mundo espiritual, a vida pós-morte. Ela não vem falar para nós apenas de Jesus histórico, dessa figura. Ela vem trazer para nós e ampliar os ensinamentos do Cristo. E aí é muito maior. Por isso que eu digo que nós precisamos, nas casas espíritas, trabalhar algo que muitas das vezes esquecemos de entender e de praticar, que é a consolação. Muitos estão aqui em busca de alguma coisa pessoal, ou seja, o encontro com o seu eu, com o Cristo, com a sua cura, em busca de enxugar lágrimas e curar feridas. Então nós que estamos dentro do movimento espírita, dentro de uma casa espírita, precisamos vivenciar essa consolação. Nós estamos sempre dizendo, nas nossas palestras, em várias outras casas espíritas, que é preciso fazer algo chamado o canto do abraço. Um lugarzinho cercado por uma faixa, um quadrado, que quando alguém estiver lá dentro daquele quadrado, é porque aquela pessoa quer um abraço.
e ela não precisa dizer mais nada. E você não precisa perguntar a ela nada, apenas dar o abraço. A gente cria tantas coisas nas nossas casas espíritas, mas não criamos o canto do abraço. Porque muitos de nós, quando entramos em uma casa ou viemos em uma casa de oração, a gente não quer às vezes falar. A gente quer apenas ser abraçado. Mas abraçado no sentido mais fraternal possível. Para que quando saímos daqui, a gente possa se sentir mais leve. Para enfrentar as dores que lá fora nos espera. Eu quero apenas sentir o calor do coração do outro, porque eu tenho certeza que aquele coração vive o Cristo. Porque não basta apenas dizer Senhor, Senhor, que nós entraremos no reino dos céus. Não basta apenas conhecer todas as questões do livro dos Espíritos, proferir mais de 1000 palestras, entregar mais de 500.000 cestas, distribuir milhares e milhares de litros de sopa. Se a gente não aprender a abraçar o outro com amor. Segunda-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesta casa, online, todas as segundas-feiras. Eu e o Jimmy que coordenamos esse estudo. E nessa segunda-feira alguém, eu acho que foi a Fabrícia que colocou isso, lá no estudo, que ela tinha visto na rede social alguém dizendo que se você já está numa casa espírita há mais de 2 anos e não faz um trabalho voluntário, você não entendeu o que é espiritismo. E ela então me perguntou, é verdade isso, Milton? E eu respondi, quem disse não entende nada de espiritismo. Mas nada. Porque não adianta eu realizar um trabalho voluntário, distribuindo cestas, sopa, se quando eu chego dentro da minha própria casa, se alguém me pede um copo d'água, eu não consigo sequer pegar. Se alguém me pede para eu fazer algo simples, eu não consigo realizar. Nós estamos na casa espírita não para o trabalho voluntário. É importante? É. Mas nós estamos aqui para mudarmos. Se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelas lutas diárias contra as suas más inclinações. Então é esse o nosso objetivo. De destruir em nós os falsos cristos e os falsos profetas que ainda habitam em nossas almas. Nós nos encontramos aqui para, acima de tudo, levar o amor, a fraternidade, o sorriso e a oportunidade de dar ao outro uma vida e também viver. Eu estou aqui para amar e ser amado, para consolar e ser consolado. Eu estou aqui para estender a mão e também levantar. Eu estou aqui para, acima de tudo, visitar aqueles que estão presos, pois o Cristo disse:
Se você visita um deles, você está me visitando. Eu estou aqui para dar de comer àqueles que têm fome, mas não apenas fome de comida, mas fome de amor. Eu estou aqui para dar de beber àqueles que têm sede, mas sede de fraternidade, de união, de amizade. Então, que a gente possa, ao sair desta casa de oração, desse centro que leva como bandeira caminheiros da luz, ou de luz, sermos como eles, como um Bezerra de Menezes, que quando estava deitado em cima de uma cama, o seu anjo guardião, o seu guia, se aproxima dele e diz: Bezerra, chegou o momento do seu desencarne. Bezerra de Menezes então chama todos os seus familiares que ali estavam, reúne eles no quarto e diz: chegou a minha hora. Ele então se ajoelha no meio do quarto e faz uma prece que emociona a todos, e ao fechar os olhos desencarna. Mas em poucos minutos ele se acorda, desperta no plano espiritual. Nós vamos demorar um pouco mais, às vezes alguns anos, mas Bezerra, em alguns minutos depois do seu desencarne, acorda no plano espiritual. E ele é recebido por Celina, a mão e o braço direito de Nossa Senhora. E naquele momento, então, ele começa a ouvir palmas, mas muitas palmas. E ao sair, então, ir em direção à janela, ele observa que havia uma multidão. Não era um, dois, não. Era uma multidão de espíritos batendo palmas. Era como se fosse na praça de São Pedro, quando os nossos irmãos católicos dizem: Habemus Papa. E ao aparecer na janela o Papa, aquela multidão vai ao delírio, porque é um guia para eles. Então, ao chegar na janela, Bezerra de Menezes observa que havia uma multidão batendo palmas. E ele então vira em direção a Celina e pergunta: quem são essas pessoas? E Celina responde: são todas aquelas pessoas que o Senhor ajudou na sua existência. Quando eu vi isso pela primeira vez e li, imaginei, eu acho que nem minha esposa e minha filha que está ali vão estar lá. Eu espero que as duas estejam, pelo menos para dizer: pai. É assim que ela fala: pai. Será que nós teremos essa oportunidade como Divaldo ou como Bezerra? Então que a gente possa, ao retornar para as nossas casas, sejam elas físicas ou a nossa casa interior, repensar a nossa ação, repensar a nossa vida. Se nós podemos dizer como Paulo disse: não sou eu mais que vive em mim, mas sim o Cristo. Que a gente, como eu disse, possamos lutar contra o Cristo falso que há em nós e o falso profeta. Sei que não é fácil, porque nós ainda estamos distantes da superioridade, do amor. Há uma questão no Livro dos Espíritos, para a gente encerrar, que diz assim: o que pode se entender por caridade?
como Jesus entendia? A resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Justiça, amor e caridade. Essa é a bandeira que todos nós devemos seguir. Que Deus nos proteja, nos ilumine e nos ampare. Eu só queria, antes da gente entregar o microfone, colocar aqui uma música, se vocês me permitem, porque quando ali estava, o irmão disse algo muito bonito aqui na frente, que ele disse: a importância da música na casa espírita, que é de extrema importância realmente, a arte espírita. O que fizeram aqui hoje foi algo maravilhoso. É como um bálsamo para muitos dos espíritos que aqui frequentam essa casa. E aí eu gostaria de pedir licença a vocês para que eu possa colocar uma música rapidinho. Eu encontro ela aqui. Deixa eu só... Ela estava aqui. Era aqui. Vão abraçando um ao outro aí, viu? Sumiu a música, não faz isso não, comigo não. Senão vou ter que... Achei. Um minutinho. Achei. Então eu vou colocar ela aqui, espero que vocês conheçam. Se puder cantar. Vou começar de novo. Quem souber pode cantar, viu? Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar te me chamas de sua questão para mim, eu preciso conhecer, Senhor. Eu preciso conhecer, Sou pequeno demais, me dá a tua paz, pra tua te seguir. Bem forte, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe como minha estrutura, saca todas as feridas. Ensina a ser chorado, eu quero amar somente a ti, que o seu melhor é meu maior, faz um milagre em mim. Como saber, eu quero descobrir o mais alto que eu puder, só
Eu preciso de ti, ó Pai. Sofrendo demais, me dá a tua paz, pra tudo dizer. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saiba todas as feridas, ensina a Deus cantar, quero amar somente a ti, o Senhor é teu maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a descansar. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a descansar. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a descansar. Quero amar somente a ti, o Senhor é meu maior, faz um milagre. Que o Mestre Jesus faça um milagre em nós. Que Deus nos proteja.